Então, realizamos nessa semana em São Paulo, né, 2 seminários. O primeiro deles durou durante todo o dia de terça, que foi sobre tratados de livre comércio, em especial o TISA e o Tratado entre a União Europeia e a Mercosul. Foi uma atividade nacional com líderes sindicais das nossas afiliadas aqui no Brasil. E desde ontem até hoje, final do dia de hoje, um seminário regional contra a evasão fiscal corporativa, com presença de líderes sindicais de toda a América Latina. Essas duas atividades fazem parte do projeto da ESP, com a Fundação Friedrich Ebert, da Alemanha, que é ligado ao Partido Social Democrata Alemão. E é um projeto que eles já vêm desenvolvendo com a ESP há alguns anos, há mais de 5 anos na realidade. E desde esse ano começou uma nova etapa desse projeto, que era um projeto que antes trabalhava os temas de justiça fiscal e livre comércio como 2 projetos distintos. E a partir desse ano começaram a trabalhar esses 2 temas como um mesmo eixo de trabalho, considerando que o poder corporativo, a captura da democracia pelas grandes empresas, o lobby, as violações de direitos humanos fazem parte desse guarda-chuva das grandes multinacionais, que ao mesmo tempo são elas que colocam essa agenda de livre comércio, que evadem impostos, que tiram o investimento necessário para os serviços públicos e para também remunerar melhor o trabalhador. Então essa foi uma novidade desse ano, trabalhar esses 2 temas da mesma forma. E a ESP, como uma federação sindical internacional, tem esse objetivo de entender e compreender e ter acúmulo dos debates da política econômica internacional. Então, o que está acontecendo nos debates nas instituições financeiras internacionais, do Banco Mundial, do FMI, das organizações internacionais, as agendas impostas a nível internacional, e conseguir traduzir isso para as nossas afiliadas a nível nacional, de que forma impacta no dia a dia. E por isso a gente identificou ao longo de muitas décadas de trabalho que nesse período, nesse estágio do capitalismo internacional que a gente se encontra, combater e incidir exatamente nesses temas de livre comércio e na questão da justiça fiscal são 2 eixos centrais da economia política internacional, que impactam de maneira muito negativa, do jeito que acontece hoje, os serviços públicos, o estado de bem-estar social, a qualidade, os direitos dos trabalhadores. Então é exatamente por entender esse debate a nível internacional, que muitas vezes parece ser extremamente complexo, que a gente criou acúmulo, criou capacitação e tá nesse processo de traduzir esses temas para conseguir entender no que eles impactam no dia a dia do trabalhador. Legal, menos uma coisa, para a perspectiva de vocês que organizaram esse trabalho, teve toda uma preocupação com o conteúdo, com participação, com a expressividade das pessoas que contribuíram com as suas falas. O que você achou dessa etapa agora? Atingiu o que vocês queriam? Está dentro do previsto? Então, na realidade, a atividade, para mim, a minha avaliação pessoal está sendo muito positiva. Só que na realidade o mais importante na minha visão é o decorrer, né? São as consequências, os dobramentos da atividade, né? Então a gente tem muito essa questão de aqui nesse momento poder apresentar o que existe de material novo, apresentar o que existe de informação, de estudos, de debates políticos a nível nacional e internacional sobre esses temas. Então criar esse acúmulo não só para nós, mas para nossas afiliadas, apresentar o que existe de positivo nesse sentido hoje, com o objetivo de que isso possa ser difundido de forma mais ampla. Então aqui eu vejo como uma primeira etapa, que a gente tem líderes sindicais de mais experiência, de maiores cargos, de mais acúmulo no movimento sindical mesmo, e o objetivo a partir disso é que seja o começo de uma semente para poder difundir isso de maneira mais ampla para a base, criar outras atividades, ou só sobre esses temas, ou colocar esses temas dentro das principais agendas, criar posições políticas claras nos sindicatos sobre esses temas. A gente vê que hoje em dia a questão tributária no Brasil foi central para toda essa crise que a gente vem passando desde o final do governo Dilma, e principalmente a partir do golpe. E ao mesmo tempo o Tratado de Livre Comércio, que foi um tema que foi muito forte aqui no Brasil na década de 90. Felizmente a gente não precisou se preocupar muito com isso, porque ficamos blindados durante os governos progressistas. E agora volta com toda a força, porque a nível internacional, só que o Brasil que estava blindado dessa forma, então a nível internacional continuou acontecendo essa pressão contra o Tratado de Livre Comércio, e ficamos um pouco desatualizados e um pouco despreparados, e perdemos um pouco a consciência do quão perigoso são esses tratados, foi toda a luta da década de 90, né, que foi vitoriosa. Então por isso que a gente está também investindo para alertar que, ainda mais com esse cenário político completamente instável que temos, com o mundo avançando negativamente na questão dos tratados de livre comércio, a gente tem que nos repreparar, recriar um acúmulo, nos atualizarmos nesse debate, porque ficamos um pouco, por bons motivos, mas que acabamos ficando um pouco desatualizados, um pouco afastados desse debate durante um pouco mais de uma década. Me diz uma coisa, a partir dessa construção coletiva de agora, desses 3 dias,
Quais são os próximos passos? Então, isso também depende tanto quanto de nós, de mim como coordenador, Josélio Drummond como secretário regional da ISP e nossos diversos secretários afiliados pela América Latina, mas o mais importante, acho que vem muito de como que nossas afiliadas, como as pessoas que estão aqui presentes vão entender e vão conseguir retransmitir todo esse conhecimento, esse processo. Algumas questões mais concretas são as questões de capacitação sindical. Essa atividade que a gente está vendo é uma das 4 atividades regionais desse projeto. Uma aconteceu na Argentina na semana passada, sobre justiça fiscal e gênero, então com o movimento feminista em peso, o movimento feminista que hoje é muito importante nas lutas políticas progressistas na América Latina inteira. Teremos uma atividade no Panamá, que terá a presença de também líderes dos Estados Unidos, do Canadá, que são muito importantes, principalmente nesse debate contra as empresas que muitas vezes vêm desses países. Teremos um outro debate regional com toda a América Latina para debater o Tratado da União Europeia-Mercosul e como combatê-lo, já que ele está em momento de negociação, e 14 atividades de capacitação sindical em 14 diferentes países da América Latina. Então esse é algo mais concreto que temos, que de fato algumas já aconteceram, outras vão acontecer. Para além disso, a gente vem investindo muito em criação de conteúdo, porque é um tema que tanto o Tratado de Livre Comércio como a questão tributária são temas que a chave do problema deles é o grande secretismo que envolve esses temas, então se tem muito pouco conhecimento e isso acontece de uma forma completamente conveniente aos donos do poder, às empresas e às pessoas que ganham com esses esquemas. Então a gente também tem como objetivo elucidar esses casos, trazer informações, trazer filtrações, vazamentos de informação sobre esse tema, as análises inéditas sobre o que está sendo negociado e não é aberto ao público. Então essa questão da transparência, da criação de conhecimento é muito importante para conseguir combater as empresas, chegar a parlamentos nacionais com dados, com informações para que eles interroguem as empresas que cometem práticas ilícitas no país. Então isso é algo muito importante também. E outro eixo que para a gente está sendo muito importante como movimento sindical, isso é muito legal colocar também, que vem desde o nível global, como Federação Internacional, como ISP, nível regional, porque esse projeto existe aqui na América Latina, existe o mesmo projeto na África, o mesmo projeto na Ásia, adaptado pelas diferenças regionais, mas a ideia do projeto, a estrutura é muito parecida. Então a gente também está investindo muito nas campanhas sindicais para esses temas. Por quê? Porque primeiro tem toda essa articulação a nível internacional, que é muito importante, já que tem esses contatos em todas as regiões do mundo, e porque a gente vem conseguindo, a gente vem identificando algumas campanhas sindicais que conseguiram alcançar seus objetivos. Então, por exemplo, na Austrália, a campanha da ITF, que é uma outra federação sindical internacional, junto com a SP, conseguiu, depois de anos de luta, que começou com um estudo que provava os crimes fiscais cometidos pela Chevron no país, conseguiu fazer com que a empresa fosse punida, pagasse pelos anos em retroativo, que ela deixou de pagar impostos. Então a quantia em média foi de 3 bilhões por ano de dólares nos últimos 10 anos de atuação da empresa no país, e conseguiu fazer com que o Supremo Tribunal Federal da Austrália mudasse a lei de expatriação de lucros das empresas multinacionais que ali atuam, para tentar evitar ao menos que os esquemas que a Chevron fazia se repetissem. Então a gente vai ter uma grande atividade de formação sindical em que vão participar não só os coordenadores dos projetos de Tratado de Livre Comércio e Justiça Fiscal, mas também líderes de filiadas nossas de todo o mundo e pessoas-chave de organização aliadas, porque também trabalhamos com a sociedade civil, para se formar em campanhas, para conseguir esse intercâmbio de informação e em países identificados com potencialidades específicas para conseguir incidir nesses temas, aplicar essas campanhas no sentido de, principalmente no tema da justiça fiscal, repatriar recursos, constranger as empresas e mudar as leis que em vários países facilitam ainda mais com que esses crimes fiscais aconteçam e o dinheiro e o orçamento público seja danificado pelo interesse corporativo de poucos.